pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, meio ambiente, sustentabilidade e atualidades com giro pela história. Não deixem de ativar o sino e também de se inscrever no canal. Hoje, como é dia de comunicação, eu vou falar com vocês, vou dar algumas dicas sobre como fazer, escrever um discurso. Porque muitos jornalistas trabalham com assessoria de comunicação e imprensa e escrevem discursos e artigos para terceiros. E essas dicas não são válidas apenas para jornalistas, como para quem precisa escrever um discurso e não sabe por onde começar. Recentemente eu escrevi um artigo e deixei neste artigo as dicas. Não era bem um artigo, era apenas uma publicação. Mas eu já escrevi todas as minhas publicações num local só, para quem quiser me acompanhar no LinkedIn poder encontrar. Alessandra Grisolia, networker, futurista, jornalista. Bom, gente, vamos começar então. Você não consegue escrever um bom discurso se você não conhecer os jargões do palestrante, se você não conhecer o público deste palestrante. Este palestrante irá falar com quem? Com jovens, com adultos, com crianças, com diretores de escola, com empresários. Para quem ele irá falar? Para cidadãos? Você tem que analisar, porque cada público gosta de ouvir um discurso diferente. Alguns discursos podem ser descontraídos, outros precisam ser mais formais. Mas todos os discursos devem ser feitos de modo a deixar o nosso palestrante mais simpático possível. Ok, pessoal? Olhando para cá agora. Eu sempre apronto dessa, gente. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeos, estava com um problema sério na transmissão, na qualidade de transmissão. Apesar de eu ser jornalista, saber de todas as principais posições dos vídeos, eu tive um problema muito sério mesmo com adaptação de câmera e ou celular. A câmera minha é muito boa, porém a qualidade do áudio é inferior e ela não tem entrada para microfone, né? Então fica meio difícil mesmo usando um lapela, a coisa não vai sair com uma boa qualidade. Por isso eu optei pelo celular mesmo, mas vou melhorar a questão de iluminação. Bom, gente, então a primeira dica: conheça o palestrante e como ele se expressa em público. Tenha uma reunião, uma breve reunião para saber como que ele pretende abordar este discurso. Porém, se você já conhecer, entre aspas, a linha editorial do palestrante, fica muito mais fácil. Porque existem muitos palestrantes que falam assim: Alessandra, eu preciso de um discurso assim, assim, assado. Então, por favor, escreva para mim e eu vou deixar por sua conta. Se a sua linha bate com a linha do palestrante, fica muito mais fácil. Porém, é sempre ideal você encaminhar o material depois de pronto, com antecedência, para que o palestrante possa ler e consertar as arestas devidas. A mesma coisa com os discursos. Bom, segunda dica: tome conhecimento do público a ser atingido, número de pessoas, nível de conhecimento, idade, gênero, cultura, tudo isso é importante, como eu já disse lá atrás. Verifique se o palestrante precisará se apresentar ao público ou se ele será apresentado anteriormente pelo mestre de cerimônias. Isto faz diferença na hora de você introduzir o entrevistado no seu discurso, na hora da apresentação dele, se ele vai precisar fazer uma apresentação mais rápida ou se ele vai ter que demorar um pouco para falar sobre
a profissão, dá um giro pela atuação profissional dele também. Pesquise o tema a ser abordado e o tema da palestra. É claro, gente, ninguém vai palestrar sem pesquisar sobre o tema e sem procurar saber pelo menos dados. As pessoas gostam muito de dados, porque isso transmite segurança e credibilidade para o palestrante, segurança para a plateia e credibilidade para o palestrante. Já falei com vocês, pergunte ao seu cliente o que ele precisa e quer transmitir aos espectadores. Começar sempre o discurso com bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque isso é de bom tom, é educação. Comece o discurso com um questionamento para despertar o interesse do público, porque muitas vezes o pessoal da plateia vê um palestrante e começa a bocejar. Então você já tem que começar com, entre aspas, um call to action, chamando para ação, fazendo uma pergunta interessante que esse palestrante pode responder ou deixar a dúvida no ar para o público. Sempre uma pergunta de interesse. Separe o discurso em tópicos. Isso fica muito mais claro e mais neutro na hora do palestrante ler. E o palestrante pode simplesmente decorar o texto. Então, para isso, você vai separar em tópicos. Para quê? Para que o palestrante consiga retomar a fala, para que ele não se perca no meio do caminho e ele não perca a linha de raciocínio. Porque muitos palestrantes se atêm a quê? Ao papel, e literalmente leem, outros gostam de decorar. Então faça tópicos, para que ele não se perca no meio do caminho. Bom, escrever, gente. Escrever sempre de maneira objetiva, concisa, clara, sem gírias, sem redundâncias. E uma dica, pessoal, sempre em caixa alta. Isso facilita demais a leitura. E separar parágrafos. Separar parágrafos sempre, não se esqueçam. Sempre que possível, exemplifique e faça comparações para segurar a atenção do público. Outra dica. Escreva de modo a gerar emoções, a provocar reflexões, deixando sempre perguntas à plateia. Como eu já disse, que serão respondidas ou não pelo próprio palestrante, para causar uma interação maior com a plateia. Escreva de modo a tornar o palestrante uma figura simpática, ok? Já disse para vocês. Utilize vírgulas e pontos onde não existem. A gente que é jornalista gosta de usar vírgula e ponto certinho. Mas no caso de um discurso, você vai de acordo com a respiração do palestrante. Então você precisa levar em consideração que ele não vai conseguir ler se não tiver uma vírgula ou um ponto para que ele dê a pausa na fala dele. Senão a coisa vai ficar muito esquisita e muito difícil para o nosso palestrante. Já tô na dica 14, gente. Hoje tá indo muito rápido, mas é porque eu não podia deixar de falar isso para vocês. Durante anos eu escrevi palestras e discursos, então eu acho que eu tinha que passar um pouquinho disso para quem não tem muita experiência com discurso ou para quem queira
discursar e quiser preparar o próprio discurso, o tema da palestra, sem contar com a ajuda de uma terceira pessoa. Finalize o discurso convidando o interlocutor, convidando a plateia para a ação, uma outra frase de impacto. Pessoal, frases motivacionais são muito interessantes para iniciar um discurso e dúvidas, levantar dúvidas, convidar a plateia para raciocinar no final da palestra. Faz toda a diferença também fazer um convite e chamando também para ação pode ser também uma ótima tática. E você precisa, olha aqui gente, a dica número 15 é fundamental, porque não adianta fazer um discurso lindo, maravilhoso, fazer uma pesquisa para dominar legal o assunto, se você simplesmente não faz a sua lida para ver se as pausas estão nos lugares corretos, para ver se o seu palestrante não vai ter dificuldades na hora de ler o discurso. O ideal é que ele tenha todo o conteúdo por escrito, mas de preferência que ele domine o assunto e não precise ficar se atendo ao discurso em si, que ele possa criar se quiser e possa apenas se basear nos tópicos para se direcionar. Mas como tem muita gente que lê, que não tem tempo quase, o que você vai fazer para este palestrante? Você vai preparar o discurso, já com antecedência vai entregar para ele. Só que antes de entregar, pessoal, façam uma coisa. Por favor, não deixem de ler o discurso em voz alta. Porque se o palestrante tiver alguma dificuldade, aí ele vai fazer feio diante da plateia dele. E outra coisa, vocês precisam adaptar o tempo de leitura ao tempo que ele tem para falar. Se é um discurso de 5 minutos, 3 minutos, eu nunca vi um discurso de 3 minutos, mas até que existe. Mais de 5 a 10 minutos. Mais que isso, gente, também fica cansativo, ninguém aguenta ouvir as pessoas falarem sem parar e não falar nada. Então a objetividade é tudo. Pessoal, essa foi a dica de hoje, tá bom? Só lembrando vocês que eu tô gravando na parte da tarde por causa da qualidade, a iluminação natural é sempre melhor para gravar vídeo. Enquanto eu não acertar direitinho a questão da iluminação, eu vou sempre gravar à tarde e os conteúdos são disponibilizados às segundas, quartas e quintas, às 8 da noite, sempre falando sobre comunicação, meio ambiente e sustentabilidade e atualidades com um giro pela história. Quarta-feira eu vou trazer para vocês a questão, a contextualização da mulher na sociedade, levando em conta diversos aspectos. E sexta-feira, ODS e o trabalho da ONU em relação à Agenda 2030, que é um assunto muito mais extenso. Os dois assuntos são extensos e eu vou ter que desdobrá-los, tá bom? Então, um abraço, conto com vocês, até quarta-feira. Tchau!